Você já se perguntou como é que o desenvolvimento cerebral influencia na aprendizagem das crianças? Quais são os estágios críticos do desenvolvimento e como é que nós, eu e você, professor, nós podemos potencializar o desenvolvimento das crianças durante esse desenvolvimento? Olá, eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora aqui da Rema Neuroeducação, e hoje eu tenho a alegria, a satisfação de receber o professor Wesley Jacob aqui comigo, que é um especialista em neurociência e desenvolvimento infantil, e ele vai desvendar aqui as relações entre o desenvolvimento cerebral das crianças e as suas habilidades de aprendizado. E você vai aprender sobre os marcos desse desenvolvimento neurológico e como criar estratégias práticas que você pode aproveitar aí na sua sala de aula, tá bom? Mas antes disso, inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se para se aprofundar nessa aula incrível, transformadora, que vai enriquecer as suas práticas educacionais e vai promover um ambiente de aprendizagem muito mais inclusivo. Professor Wesley, pode vir? Antes de mais nada, antes de começar a soltar tela, de soltar informações a vocês, eu sempre gosto de mencionar o seguinte. A primeira ideia de pensar em aprendizagem é como que o ser humano aprende alguma coisa. Como que é possível qualquer ser humano, independentemente da idade, independentemente do sexo, do local, da origem, do país, conseguir absorver conhecimento. Primeiro de tudo é que a aprendizagem é trazer uma informação nova para dentro da nossa cabeça. Então, tudo aquilo que é novo, por mais que seja uma remodelagem da estrutura neurológica que já existe previamente na cabeça do aprendiz, quando eu trago uma informação nova para dentro, nós chamamos de aprendizagem. Uma vez que está dentro do meu alicerce neurológico, ela passa a receber o nome de memórias. Então, todas as vezes que você fala de aprendizagem, no fundo, você está falando de memórias. Então, obviamente, dentro do contexto neurocientífico, eu não tenho como discutir aprendizagem sem ter a memória, bem como não existe a possibilidade de formarmos memórias sem nós termos o processo de aprendizagem. E claro que, colocando ali como um combo fechado, poderíamos mencionar que palavras como lembrança, como evocação, recordações, tudo isso trata basicamente da mesma base de conhecimento que está aqui no nosso campo neurológico. São apenas palavras distintas, né, que tenham ali uma certa empregabilidade diferente na nossa condição de vocabulário. Então, você ouviu falar de aprendizagem, automaticamente você está falando de memória, de lembrança, de recordações e etc. Tá certo? Então, este é o primeiro grande ponto. E antes de avançarmos para o cunho neurológico, o ato de aprender, ele requer de cada um de nós 3 pontos. Para que uma criança aprenda, para que um adolescente aprenda, para que um adulto, um idoso possa aprender alguma coisa, é fundamental, antes de mais nada, pensarmos em 3 elementos. É necessário que você considere no ato da aprendizagem, da construção deste conhecimento, primeiro, como base de experiência, nós precisamos vivenciar, nós precisamos praticar, precisamos repetir situações. Então, a prática, a repetição, a vivência, a experiência, as metodologias de ensino, tudo isso estão dentro do campo da experiência. Como eu gosto de dizer, nós precisamos passar pelo processo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é muito importante nesse mecanismo, é olhar para o fator motivacional. Então, só é possível aprender alguma coisa estando motivado. É claro que a motivação está alinhada aos motivos que me fazem agir. Aquilo que me tira da inércia, muitas vezes. Essa motivação, ela pode ser pautada no passado, no presente ou no futuro. No entanto, independente da intensidade, se mais intenso, menos intenso, o fundamental é que motivação, ele vem pautado pela dor ou pela felicidade. E aí vai variar de ser humano para ser humano. Existem aqueles que são motivados por algo ruim, por aquilo que machuca, por aquilo que incomoda, e existem aqueles que só são motivados por aquilo que é positivo, aquilo que é agradável, aquilo que é gostoso, tá certo? Então a motivação é o segundo pilar da aprendizagem. E o terceiro nível ali para formarmos conhecimentos é falar de atenção. Algo que está extremamente escasso nos dias atuais. E não vem com essa de pensar que é apenas para público infantil, não, combinado? A atenção é algo que está falhando para a nossa geração, que está falhando para o idoso e, claro, falha também na geração que está chegando. Isso impulsionado por toda esta gama de informações e comunicações que temos na sociedade.
como, por exemplo, os streamings, que estão na palma da mão pelos celulares. Mas isso é uma discussão que a gente pode aprofundar em um outro momento. Então, a atenção é talvez o maior fator de dificuldade para formar conhecimento atualmente, para criança, adolescente e até mesmo para adultos e idosos. Então, aqui a gente sempre tem que considerar essa tríade para pensar em aprendizagem e aí sim, consequentemente, pensarmos em formação de memórias. Mas dentro desta base de argumentação, me foi colocado a necessidade de conversar com você sobre qual relação o campo neurológico pode trazer para cada um de nós, para que eu entenda a base de aprendizagem infantil. Então, antes de mais nada, pessoal, pelo que eu acabei de mencionar, o ato de aprender depende, na verdade, da correlação biológica, da condição evolutiva de cada um de nós, que está marcado por uma condição da espécie humana. Conforme eu vou me desenvolvendo, internamente processos neurológicos vão se estabilizando. E eu vou confrontando este campo neurológico com experiências do ambiente. Eu vivencio um determinado momento junto a você, eu vivencio uma determinada situação junto a um brinquedo, a uma brincadeira, junto talvez a um recurso tecnológico ou uma estratégia pedagógica que você impôs. Todas as vezes que eu coloco essa correlação entre neuro e estimulação e vivência, eu tenho a possibilidade de reorganizar sinapses na minha cabeça. Guarda bem essa palavra, que ela é importantíssima dentro do campo das neurociências e também da neuropsicopedagogia. A partir daqui, é necessário demais que você entenda que quando eu estou criando esta relação direta entre neuro e ambiente, o nosso cérebro vai reorganizando comunicações químicas, que nós chamamos de sinapses. E a partir daqui, o aprendizado passa a ser estabelecido. A partir deste elemento, ele passa a ser necessário. Então, vamos deixar claro uma coisa logo nesse princípio. Wesley, como que eu aprendo alguma coisa? Acabei de mencionar uma tríade a vocês. É necessário prática e repetição? Claro que é. Wesley, como que eu melhoro, por exemplo, a coordenação motora? Eu tenho que aprender algo. Então, por que uma criança, por exemplo, segura a caneta com bastante dificuldade na primeira infância, e à medida que os meses e que os anos avançam, ela muda a forma de segurar assim para segurar assim? Por que simplesmente eu consigo ter uma mudança de coordenação motora ampla, de maneira até grosseira, para a coordenação motora fina, um pouco mais qualificado ao final da segunda infância? O que justifica essa melhora? É claro que tem que ter a necessidade de prática. Eu tenho que vivenciar, eu tenho que passar pelas experiências, eu tenho que ser estimulado por você, talvez. Então é fundamental que a prática esteja no processo. Mas a temática da nossa primeira conversa, ela está totalmente vinculada a este desenvolvimento neurológico. O que acontece no campo neuro que justifica essa melhora que você está visualizando pela mão? Então essa é a grande sacada. O que é que acontece na condição neuro que melhora a minha coordenação motora, que melhora a minha capacidade de linguagem, de verbalização, de leitura, de escrita e de tantas outras coisas? Então vamos pensar o seguinte: tudo emana do processo neurológico. Então eu preciso que vocês tenham sempre ciência que no início de qualquer base de argumentação e discussão, o ponto crucial de análise é: eu tenho que olhar para o campo neurológico e progressivamente chegar aos tecidos corporais. Então existe uma hierarquia de processos. Para que a gente aprenda todo o mecanismo de desenvolvimento e funcionamento corporal, eu vou respeitar esta ordem. É base neurológica progredindo para a base tecidual, como, por exemplo, os nossos músculos. Quem que controla a nossa mão? Quem que controla a minha boca? Quem que controla, por exemplo, todas as bases de funcionamento corporal? O meu sistema neurológico. E entre este sistema neurológico temos o processo anatômico que pontua o cérebro como ponto principal. Então aqui sim temos uma análise interessante. Para eu entender, para eu estudar, para eu analisar, eu vou respeitar a hierarquia dos processos neurofuncionais, começando da base neuro e chegando na nossa mão. Então esta é a primeira grande correlação. O que acontece aqui, então, que melhora a coordenação motora? O que acontece aqui em cima que me possibilita apresentar a você comportamentos melhores? Eu atendo melhor as regras, eu entendo melhor os comandos conceituais do processo educacional, eu lido muito melhor com o aspecto relacional social,
e todo o mecanismo evolutivo individual passa a ficar mais positivo à medida que algo acontece aqui dentro. Então eu volto para o mesmo questionamento. O que você acredita que justifica uma criança melhorar o simples fato de segurar a caneta? De, por exemplo, ao manipular um giz de cera, um lápis de cor, ter uma mudança como essa? O que potencializa isto no aprendizado infantil? Esquece o ponto de prática, lembra? Ele é importante, isso não está em discussão. Ele é fundamental, é necessário que aconteça a prática. Porém, o que está acontecendo no campo neurológico que te possibilita esta melhora coordenativa? Alguma ideia? Mais ou menos? Um pouquinho? Tá? Por exemplo, a repetição. Sim, a prática, a repetição constante, ela possibilita uma reorganização tecidual, o que favorece o nível de aprendizagem. Isso é necessário. Mas eu preciso colocar a vocês um outro fator, tá? Coloquem sempre na base de discussão que existe um processo neurobiológico que muitas pessoas deixam de lado. Nós negligenciamos muitas vezes esse processo. E isso está alinhado, Mirella, ao desenvolvimento do tecido nervoso. Então, toda essa evolução neurológica que não depende de mim, não depende de você, não depende de localidade, não depende de dinheiro, não depende de estimulação, não depende de prática. Vai acontecer independentemente de condição de vida. Existe um processo neurobiológico em curso que é impossível de frear. Isso acontece só porque estamos vivos. Começa lá na gestação, ainda no período gestacional, contando ali a partir da 3ª semana de gestação, quando o cérebro humano começa a ser constituído. Por volta do 6º mês de gestação, quando o cérebro humano está pronto, por exemplo. Então, claro que faltam alguns elementos para a criança nascer, mas isso vai se potencializando primordialmente até o início da fase adulta. Ou seja, existe algo no campo neurológico que evolui gradativamente até o início da 3ª década de vida, até atingirmos o final da 2ª década de vida. Então pensem bem, pessoal, entrando na fase adulta eu tenho um processo de estabilização. Mas Wesley, não acontece na fase adulta? Não acontece isso na terceira idade? Olha, até acontece. Isso só vai parar quando a gente morrer. No entanto, as mudanças geradas por essas alterações neurobiológicas no adulto e no idoso são tão pequenas que se tornam insignificantes. Já na criança e no adolescente, a conversa é outra. Na criança e no adolescente, essas mudanças e transformações neurológicas alinhadas a este desenvolvimento neurobiológico, eles determinam o nível de aprendizado infantil, o nível de comportamento infantil, o nível de resposta que você visualiza e que você estimula. Então vamos lá. Considerando que os eventos neurobiológicos vão acontecer com uma criança em uma redoma de vidro ou altamente sendo estimulada, isto me cabe ou me traz a possibilidade de o que eu posso fazer então para pegar carona neste desenvolvimento? Porque já está acontecendo. Eu preciso apenas acompanhar o ritmo evolutivo e entregar a esse aprendiz as melhores condições possíveis. Vocês já ouviram falar de amadurecimento neurológico? Maturação neuronal? Tenho certeza que já. A gente tem o hábito, por exemplo, de trabalhar ou de argumentar, né, sobre a condição social. Fulano, nossa, como fulano é maduro para a idade, quando ele responde bem, não é mesmo? Quando ele atende às expectativas ambientais e sociais. Ou, nossa, mas é muito criança mesmo. Olha como ele é imaturo em relação ao fator cronológico. Então, estar alinhado ao fator de maturação neuronal ou amadurecimento neurológico é responder bem às necessidades do meio, a responder bem aos estímulos do ambiente. Concorda comigo? Amadurecer neurologicamente nada mais é do que formar bainha de mielina. Ai, Wesley, pelo amor de Deus, eu não estou nem conseguindo acompanhar o ritmo de fala. Que palavrão é esse? Que tecnicismo é este? O processo de mielinização, ele possibilita que o nosso neurônio, que estava lento, que propagava informações de maneira devagarzinha, ele fique rapidamente. Então, quanto mais rápido é o circuito neuronal,
melhor é o comportamento da criança. Todas as vezes que você pega uma área neurológica que estava devagar e ela fica veloz, nós estamos tratando de maturação neurológica. Nós estamos tratando de amadurecimento neuronal. Então eu volto a reforçar. Wesley, o que é amadurecer? O que é maturidade neurológica deste campo neurodesenvolvimentista que você mencionou? Todas as vezes que eu tenho um cérebro que era lento em processamento e ele fica rápido, eu passei por um processo maturacional. Tá, me esclareça isso de maneira mais simples. Você já brincou com criança de maneira bastante infantilizada? Exemplo, achou! Bu! E você vive realizando situações que levam a criança a gargalhar, que leva a criança a se divertir ou a se surpreender. Você já fez isso, não fez? Vamos lá. Se você está, por exemplo, em casa aí, é possível que uma criança esteja se escondendo de você. Você já reparou que ela sempre se esconde no mesmo lugar? Ela sempre ocupa o mesmo ambiente? E para ela sempre é gostoso, sempre é divertido, sempre é acompanhado de uma gargalhada maravilhosa? É porque o cérebro dela é lento. O cérebro dela tem pouca bainha de mielina, ele não amadureceu numa macroestrutura. Agora, todas as vezes que o cérebro vai acelerando a sua velocidade de processamento, ele acaba mudando comportamentos também. Exemplo, gente, vamos brincar agora de esconde-esconde? Eu e vocês? Vamos brincar de pega-pega? Vamos? Ai, Wesley, que chatice, eu tô cansado. Tá, ó, 7 horas da noite, 8 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã. Ah, eu não quero não, Wesley, eu tô cansado disso, tá? Eu não tenho mais idade para brincar dessas coisinhas, tá vendo? O seu cérebro é um cérebro adolescente, ele é um cérebro chato, ele é um cérebro rápido demais. Quando eu proponho a estimulação, a intervenção, o mecanismo pedagógico, você começa a antever tudo o que vai acontecer e projeta de que maneira tudo isso acaba. Olha, se vai seguir esse curso, eu sei que eu não vou gostar não, Wesley, não quero fazer, porque teu cérebro é rápido. Então, isto é maturação neurológica. E em relação à aprendizagem? Simples, tá? A maturação neurológica justifica melhora da coordenação motora e, primordialmente, melhora de comportamentos. É uma criança que cognitivamente responde bem aos estímulos. Ela cria situações para alcançar os objetivos que ela mesma traçou. Ela cria situações ou estratégias para poder superar os desafios que você impôs ou que o ambiente colocou, bem como ela possibilita brincar melhor com outras crianças. Ela tem uma maior compreensão de regras. Uma criança madura, com curso evolutivo de bainha de mielina, tem maior capacidade de reflexão. É uma criança que tem maior capacidade atencional, com maior atenção, maior o aprendizado, com maior motivação, maior o aprendizado. Então, todas as vezes que eu endosso o processo de mielinização, de desenvolvimento neurobiológico, colocando uma camada de gordura nos nossos neurônios, que vão fazer com que o sistema nervoso, que era lento e preguiçoso, fique rápido, comportamentos melhoram. Um exemplo que eu sempre dou, com quanto tempo uma criança adquire fluência de linguagem? Quando que é aquela fasezinha dos porquês? Que a criança fica insuportável de tanto que ela pergunta. Ela pergunta da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Quando que isso acontece? Por volta de quantos anos? 4 aninhos, em média? Tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos? Que é o momento que a criança vive o mundo da linguagem, da contação de histórias e de tantas outras coisas. Sabe por quê? Porque na base neurológica dela, uma área que dá suporte, que suplementa a linguagem, era lenta e por volta dos 4 aninhos ganhou bainha de mielina. Ela acabou de ficar rápida. E ao ficar rápida, ela te possibilita argumentar cada vez melhor, questionar cada vez mais, construir frases com sequências lógicas e, por que não, entrar na variável da aprendizagem gramatical. E por que não pensarmos em um segundo idioma agora? Olha que janela de oportunidade maravilhosa que surge. Isso acontece porque uma mudança no contexto neurológico possibilita alteração comportamental, aquilo que eu vejo, bem como de estimulação pedagógica.
É acompanhando esta variável e esta métrica que eu endosso o processo de neurodesenvolvimento e, consequentemente, de entrega educacional. Então, aqui nós temos somente a primeira variável, amadurecimento neurológico. Então, você nota isto, pessoal, basicamente nesta ideia que você está vendo aqui, ó. Todos nós temos neurônios mielínicos e amielínicos. O neurônio amielínico é esse de baixo que você está visualizando. Ele é um neurônio que propaga o estímulo neural, o impulso nervoso, o potencial de ação em ritmo lento. Consegue perceber ali, ó? Olha como que é devagarzinho. É uma criança que tudo que você fizer vai surpreender ela. Tudo que você fizer vai ser divertido. E claro, é uma criança que tem limitação educacional. É uma criança que tem limites de aprendizagem porque o cérebro está lento. Mas esse cérebro está lento porque é um problema, Wesley? Claro que não. O cérebro não está lento porque é um problema. O cérebro, neurobiologicamente, ele começa desse jeito. E aí, ao longo da gestação, nós começamos a formar aquela capinha de gordura, chamada bainha de mielina, que você vê no neurônio de cima. E olha a diferença do impulso neural ali, ó. Consegue visualizar? Olha como é muito mais rápido. Isto é o que acontece na criança. Isto é o que acontece no adolescente. E por este motivo, a criança melhora o comportamento. Ela fica melhor na atenção, no atendimento às regras, na convivência social, no brincar, no conseguir compreender o comando que você está trazendo a ela como um problema, que ela articula bem na cabeça dela e consegue executar. Então, isto que você está vendo, nós chamamos de amadurecimento neurológico. É isto que te ajuda a aprender mais. É isto que abre janelas de oportunidades para que o indivíduo construa cada vez mais conhecimento. Tá bom? Então, aqui temos uma primeira parte de resposta. Como que a base neurológica potencializa o aprendizado e o comportamento humano? Primeiro, por maturação, por amadurecimento neurológico. Isso aí depende de você? Não. Depende da alimentação? Não. Tirando a desnutrição severa, não. Tá? Depende do ambiente, do recurso financeiro, do tipo de brinquedo? Também não. Tá certo? Isso vai acontecer com a criança na redoma de vidro ou vai acontecer com uma criança altamente estimulada. Combinado? Se está em curso, melhor que nós consigamos fornecer os estímulos à criança para aproveitar esta onda maravilhosa de transformação neurológica e gerar no aprendiz um alto nível de conhecimento. Tá certo? E o segundo ponto? O segundo ponto está totalmente vinculado a um mecanismo chamado de podas sinápticas ou de podas neurológicas. Você já ouviu falar disso? Poda neuronal ou poda sináptica? Wesley, acho que já, mas eu não tenho certeza, tá? Novamente, pessoal, poda sináptica ou podas neuronais, usem o termo que vocês acharem pertinente. Estas podas também são eventos neurobiológicos que também iniciam na gestação e se estabilizam por volta da segunda década de vida. Claro que na fase adulta, agora, vocês, também acontece, mas é muito insignificante, tá bom? Então, é válido olhar para a infância e para a adolescência aqui. Estas podas que eu estou mencionando é a capacidade neuronal que nós temos de criar conexões nervosas. Então, vamos fazer aqui uma reflexão rápida. Eu vou nascer, tá, por volta de 86 bilhões de neurônios. Então, nós temos aproximadamente 86 bilhões de células nervosas, com diferentes tipologias, combinado? E isso vem de berço, isso vem de nascimento, determinado hereditariamente. No entanto, conforme eu saí da barriga da minha mãe, eu tenho que ampliar as conexões nervosas, eu tenho que aumentar a ramificação, eu tenho que proliferar as comunicações entre várias células nervosas. Então, o nome disso nós chamamos de exuberância sináptica. Nós criamos muitas conexões, aleatoriamente, quanto mais melhor. Esta exuberância sináptica, ela serve de matéria-prima para que a gente desenvolva conhecimento. Mas Wesley, vem cá, pelo que você falou agora, você me deixou confuso. Porque eu sempre ouvi falar que quando nós temos excesso de comunicação neuronal, tendo prejuízos para o processamento.
É algo que acontece no TEA, por exemplo. É uma hiperexcitabilidade neurológica que prejudica o comportamento, que prejudica o aprendizado diante de determinadas análises. Então, o excesso agora é bom? Sim. O excesso é algo maravilhoso no início da infância. Porque, como eu disse antes, ele serve de matéria-prima. A criança nasceu. Ela tem que criar uma base de possibilidades para aprender. E ela cria, conecta um montão de sinapses, um montão de informações. À medida que os meses e que os anos vão avançando, eu tenho que selecionar. Porque aí sim, o excesso atrapalha. Então, primeiro a criança cria muitas conexões e logo depois ela seleciona, ela poda, ela elimina. Então, ela faz a seguinte análise. O que é importante para mim? Olha, essa informação de controlar a minha mão tem muito barulho, tem muito ruído. Eu tenho que eliminar um monte de comunicação neuromotora para possibilitar coordenação motora fina. Quanto mais rústico, mais grosseiro neste momento. Tá? Agora eu preciso refinar. Então, elimina conexões sinápticas para que eu possa qualificar o ato motor. Então, aqui, a gente tem a primeira observação das podas sinápticas. Primeiro você cria, depois você desliga. Wesley, qual que eu desligo? Você desliga aquilo que atrapalha. Você desliga aquilo que não é atrativo, que não te potencializa em nível de aprendizagem. Então, pensa lá, a criança está comendo. A colherzinha da criança se alimentar é tortinha. Ela está trazendo a colher na boca e vem uma informação trazendo a mão na bochecha. Uma outra informação que traz na boca certinho. E uma terceira informação que vira a comida antes de chegar na boca. E ela faz aquela lambança, aquela bagunça. Perceba o seguinte, 3 comandos. A criança julga, opa, essa aqui me faz errar, então não é boa, então corta. Esta outra me faz virar antes de chegar na minha boca, também não é boa, me traz ineficiência neuromotora, também elimina. Olha, essa outra me trouxe êxito, me trouxe vantagem, me fez acertar, então essa você mantém. Podas sinápticas no primeiro momento você cria e na sequência você desliga aquilo que atrapalha e fortalece aquilo que tem sentido, que tem relevância, que é positivo, que é bom. O nome disso é podas neurológicas, podas sinápticas. É isso que justifica a melhora da tua coordenação motora e, claro, a melhora da tomada de decisão. Porque quanto menos informações agora eu tenho sendo processadas nessas sinapses, muito mais favorável é para eu tomar uma decisão adequada, para eu ser mais assertivo. Mas agora a gente precisa alinhar isto com a nossa vida profissional, ok? Então, a primeira grande análise e situação é a seguinte. Wesley, isso acontece em todo mundo? Acontece em crianças típicas, em crianças atípicas, nas deficiências e tudo mais? Sim. Isso acontece em todos os seres humanos. Todos, porque é neurobiológico. Agora, pode haver um pequeno atraso no contexto atípico, no TDAH, no TEA, em outros transtornos? Pode. Então, em alguns transtornos, nós podemos ter um atraso de até 2 anos em média. Combinado? Então, vamos pensar rapidinho aqui para a gente alinhar e afunilar isso para a nossa realidade. Combinado? Esses 2 eventos dependem da gente? Não. Mas é importante o nosso estímulo, com toda certeza, para ajudar nesta manipulação e projeção neurológica. Tá? Segundo ponto. Wesley, como que isso acontece? É do dia para a noite? Não. Começa na gestação e termina ao final da 2ª década de vida. Acontece pouco a pouco. Da nuca em direção à minha testa. Então, primeiro, eu gero um surto de desenvolvimento e aí eu estabilizo ele. Surto de desenvolvimento, estabilizo a base neurológica. Surto, estabilização. Surto, estabilização. Pequenas regiões neurológicas vão podando conexões sinápticas, bem como vão amadurecendo seus neurônios. Isso leva 2 décadas de vida, combinado? Então, como que eu consigo alinhar isto ao meu contexto prático? Você já observou, estudou os saltos de desenvolvimento infantil? Os marcos de desenvolvimento infantil? Já, né? Que são aqueles momentos em que o aprendiz está suscetível a adquirir conhecimentos? Já, eu tenho certeza que sim.
Então, a partir de hoje, eu quero que você faça a seguinte análise. A base neurobiológica do ser humano, que não depende de mim, mas é importante que eu esteja no processo, ela acontece mediada por podas neurológicas, bem como maturação neurológica. Criar e selecionar sinapses, bem como deixar o sistema neurológico rápido. Ponto. E isto, mesmo não dependendo de mim, está em curso em todo ser humano do planeta. E quando eu observo uma alteração de comportamento ou uma aquisição no aprendiz, você sempre vai alinhar esta aquisição com podas e com maturação. Combinado? Exemplo, a criança nasceu, ela é uma Maria Mole, por exemplo, toda molenguinha, flácida. No primeiro mês de vida, ela firmou o pescocinho, cervical, reflexo cervical, tônus muscular para a condição cervical. Isto me endossa, me traz a seguinte base. A área neurológica que controlava o músculo do pescoço passou neste momento, com um mês de vida, por poda sináptica e por maturação neurológica. Wesley, eu percebi que a criança está sentando. Está sentando, está ficando sentada sozinha agora. Está mantendo um bom equilíbrio, um bom tônus na área postural de core para se manter sentada. É porque houve poda sináptica e também houve maturação neurológica. Wesley, a criança começou a engatinhar. É porque teve poda sináptica e teve maturação neurológica na área específica que controla esta base comportamental. Wesley, a criança começou a ficar em pé. Igual. Ela está falando, Wesley. Igual, teve poda e teve maturação. Em outras palavras, toda grande aquisição da criança, toda grande mudança comportamental é sustentada por uma reorganização neurobiológica do cérebro humano, do sistema nervoso, para ser mais exato. E isso se alinha às podas, bem como à maturação neurológica que eu acabei de mencionar. Tá certo? Percebe ali, do lado esquerdo, que eu tenho a origem da informação neuromotora partindo no córtex motor, que é a área da moleirinha de uma criança, que passa pela nossa medula e por sistema nervoso periférico será direcionado aos tecidos. Então aqui nós temos sistema nervoso dividido em central e periférico. Consegue perceber que do lado esquerdo eu tenho lá vários tubinhos? Leiam aqueles tubinhos como fibras musculares, como porções do nosso músculo, porções do músculo que está na minha mão, na minha perna. Então, um músculo é composto por dezenas, centenas de fibras musculares. E cada uma delas deveria ser controlada individualmente por uma porção neurológica. Eu tenho que ter uma ramificação neuromotora individual, específica, pontual sobre o tecido motor. Olha a criança de 1 ano como é. Olha lá, ó. Eu tenho uma fibra muscular que tem 3, 4, 5 terminações nervosas. É muito barulho, gente, é muito ruído. Tem uma informação neuromotora chegando, mandando a mão da criança subir. Tem uma outra informação mandando a mão da criança ir para o lado direito, para o lado esquerdo. Hipotônico, hipertônico. Como que você espera que a criança consiga controlar o movimento? Como que você espera que ela segure a caneta adequadamente com 2 anos e escreva com perfeição? Gente, a base interna dela ainda é grosseira, ainda é rústica demais, porque tem excesso. Mas à medida que os meses e que os anos avançam, ela poda. E esta poda, ela vai evoluindo. No campo neuropsicomotor, até por volta dos 8 anos de idade. Já no contexto neurológico como um todo, até 20 anos de idade em média. E isto nós temos como podas sinápticas. Já do lado direitinho ali, onde vocês estão vendo o cérebro desenhado, você percebe que eu tenho um neurônio cheio de gordurinha, tem uns botões em cima do neurônio, amarelinho. O nome disto é a tal da bainha de mielina que eu falei a você. Então eu tenho ali, pessoal, a base do cérebro ao lado direito, só do cérebro adolescente. A parte roxa, a parte escura que você visualiza, nos mostra um cérebro maduro, um cérebro rápido. A parte amarela, verde e vermelha te apresenta um cérebro imaturo. Consegue visualizar? Então aqui a gente tem mudança comportamental. Áreas do meu cérebro trabalham muito rápidas, enquanto outras regiões neurológicas trabalham de maneira lenta. Ali, por exemplo, você poderia justificar a inconsequência das atitudes na adolescência. Então, eu tenho regiões que trabalham muito rápido,
enquanto regiões que trabalham lentamente. Adolescente é consciente ou não? Ele tem consciência ou não? Pensa aí. Sim, adolescente tem consciência. Ele não tem juízo. Ele não tem análise de consequência, muitas vezes. Porque consciência vem da testa. Olha lá, a testa é roxinha, ó, desde os 12 anos. Mas e o juízo, Wesley? O juízo vem do córtex pré-frontal, mais especificamente naquela região que está vermelha, até os 20 anos. Percebe? Ele tem consciência. A área da consciência é veloz, processa tudo muito rápido. A área do juízo é lenta. Então, aqui você tem o layout neurodesenvolvimentista para justificar comportamento, para justificar a tomada de decisão, para justificar aprendizagens. Então, pensando logo depois dessa minha fala inicial, como que o sistema neurológico pode influenciar positivo ou negativamente o campo da aprendizagem? Simples. Graças a um processo neurobiológico que não depende de mim, no entanto, quando eu estou no processo, eu crio estímulos, eu crio elementos tentando mostrar para o cérebro que vai podar, que vai amadurecer o seguinte: o cérebro, tá vendo isso aqui que eu estou te mostrando? Esse você mantém, combinado? Esse aqui você não joga fora. Aquele outro, se quiser podar, não tem problema. Mas esse aqui que eu estou te mostrando, que eu estou estimulando, que eu estou experienciando junto à criança, esse eu quero que fique. Esse eu não quero que você elimine. E assim você consegue ir manuseando o processo neurobiológico com o intuito de consolidar, de ampliar a base de aprendizagem infantil. Tá certo? Então, esta é a primeira grande base de discussão e de argumentação. E aí eu tentei deixar a você um gifzinho bem rápido aqui para você perceber. Os nossos neurônios, eles não ficam dormentes, eles não ficam parados à espera de algo. Eles ligam e desligam conexões, como vocês estão vendo agora. Se esse GIF ele tivesse 30 segundos, 40 segundos de duração, você ia perceber que eu ia ter um emaranhado de fios, igual uma gaveta, uma caixa que está lotada de fio, carregador, de extensão aí na tua casa, embolada, com um monte de fio entrelaçado. E aí, aos pouquinhos, você vai tirando esses laços todos e deixando os fios mais alinhados. Eu vou deixando o processo muito mais limpo, muito mais fluido, sem tanto excesso de comunicação. Isto é o que nós chamamos de podas sinápticas. Começa na gestação e só termina quando a gente morre. Mas para nossa análise, até o final da adolescência é de grande relevância. Neuroplasticidade é a capacidade que os nossos neurônios têm de se reorganizar. Combinado? Então eu tenho uma estrutura que ela vai se realinhando à medida que eu experiencio coisas. Então você tem um monte de informação sobre o tema. Se você gostou de algo que eu falei, você vai aprender e vai consolidar isso na tua memória. Isso vai requerer dos teus neurônios um pequeno ajuste. Isto é neuroplasticidade. Neuroplasticidade é algo que está vinculado à aprendizagem ou algo vinculado ao movimento, por exemplo. Estou melhorando o funcionamento motor do meu corpo. Então é como se fosse basicamente estas podas sinápticas que eu acabei de explicar, mas eu estou usando uma base que não está eliminando necessariamente comunicações. Ela está somente se reorganizando. A poda é ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar e assim progressivamente. Combinado? Perfeito? Fácil para compreender essa primeira grande base? Creio que sim, né? Gente, tudo isso que eu mencionei a você está totalmente alinhado, totalmente vinculado ao funcionamento executivo dos seres humanos. Funções executivas, basicamente, são o corpo do ser humano como um todo. Eu e você. Nós temos as nossas emoções, nós temos a nossa cognição, nós temos tudo junto, de certa forma. Eu estou aqui falando a você, mas pense assim, eu posso ter sofrido algum abalo emocional antes de conversar contigo. E isso pode ter me tirado das bases, o que me prejudica a base cognitiva. Ou não, eu tenho que gerenciar as minhas emoções particulares para poder comunicar a você o campo cognitivo. Então, quando eu olho para a situação emocional e somo ela à cognição humana, à razão, à consciência, às memórias conscientes e voluntárias que temos,
nós juntamos tudo isso no funcionamento executivo. E esse funcionamento executivo está totalmente atrelado às habilidades cognitivas ou habilidades neurocognitivas. Controle inibitório é a capacidade de autorregulagem, de autocontrole comportamental e emocional dos indivíduos. E isso se alinha à atenção, à motivação, à reflexão, a reprises, a manutenção de informações cognitivas. A flexibilidade cognitiva é pensar fora da caixa, ser criativo, é quebrar paradigma. Mas antes de mais nada, é a tua capacidade de resolver problemas diversos de mais de uma forma e, claro, se adaptar às necessidades do meio. E o terceiro recurso é memória de trabalho. Tudo isso que eu falei a você tem que estar fervilhando na tua cabeça. Tem que estar disponível para se eu te fizer uma pergunta agora, você conseguir me responder. Isto é memória de trabalho, memória operacional, tá? Se alinha, por exemplo, a lembrar uma sequência de informações, um ditado, lembrar de um número de telefone. E será que eu coloquei sal na água do arroz? Memória de trabalho. Todas essas três variáveis são comunicadas, são conjuntas. E elas estão particularmente sendo desenvolvidas na testa, nos lobos frontais, no córtex pré-frontal. Uma área que demanda muito tempo para que o processo neurobiológico chegue e estabilize processos, como poda sináptica e maturação neurológica. E também é nesta região neuronal que nós temos as falhas, que muitas vezes acabam afetando e atingindo crianças atípicas, que apresentam prejuízos e alterações de comportamento. Então, a testa, pessoal, é algo crucial para a consciência, para análise de consequência, para juízo, para tomada de decisão, para motivação, para atenção, para prazer, para felicidade e para uma infinidade de coisas. Então, a criança que comportamentalmente dá problema, ela muitas vezes tem uma falha neurológica nessa região. E a terapia, a prática psicomotora, a intervenção medicamentosa, tem farmacologia dentro do curso, hein? Tem mais essa, olha um bônus interessante. Toda esta ação tenta regular o processo na área neurológica, primordialmente da testa humana, nesta área dos lobos frontais como um todo. E aí eu gosto muito de rapidamente endossar o processo com esta correlação. Nos enganaram uma vida inteira, socando informação de plano de aula, plano de ensino, tem que ter começo, meio e fim, tem que ter orientação metodológica para isso, método para aquilo. Gente, calma. E quase nunca me falaram o seguinte: a tua primeira grande preocupação é controlar as emoções. É controlar o campo afetivo, é controlar o sistema límbico, o sistema primitivo dos seres humanos. Aquilo que é inconsciente, que é subconsciente. Só depois você vai para o racional. Somente depois você vai trabalhar com uma esfera cognitiva mais pesada, com começo, meio e fim, metodologia, regra para cá, regra para lá. Então, uma outra orientação que eu quero que você leve dessa primeira fala: emoção vem antes de razão. Sempre. Mas o ser humano é racional. Não. Evolutivamente nós somos primitivos antes de sermos racionais. Então, primeiro eu sou emocional e depois racional. Então, a nossa primeira responsabilidade na nossa casa, na escola, na clínica, no hospital ou em qualquer lugar é estabelecer vínculo, estabelecer um mecanismo de controle emocional para que o cérebro humano seja disponível para a gente desenvolver conhecimento. Tá? Então, a partir daqui, nós temos uma infinidade de possibilidades que levam o ser humano a aprender, a construir conhecimentos nos mais diferentes campos. Então, é emoção antes de razão. E você está vendo nesta imagem apresentada a você que nós temos uma alça que tem uma bolinha na ponta, bem no centro do encéfalo ali. Aquela é a região do hipocampo. É ela que forma memória, ou seja, é ela quem aprende. Tá? É ela quem constrói este aprendizado e conecta na nossa cabeça em forma de memórias. Tudo que eu falei acontece igual. Wesley, não pode. Não é igual. Eu lido com eles, eu tenho um filho, eu trabalho com eles. Não pode ser igual. É igual. A única diferença é que o processo ele é mais tardio, ele é mais lento. E por ser mais lento, atrasos de aquisições são notórios. Claro que, no caso do TEA, por exemplo, na hora que o cérebro vai podar uma conexão,
Olha, eu estou te ensinando, estou trabalhando, estou estimulando, porque eu quero que tal aprendizado fique. Mas na condição atípica de funcionamento e hipersensibilidade neurológica, pode acontecer de um julgamento interno do indivíduo podar uma conexão que não deveria ter sido podada. E aí ele joga fora um conhecimento que foi construído com muito custo. Ou seja, se ele eliminou, tem que ensinar de novo, infelizmente, porque ele não está mais lá. Então aqui nós temos o mesmo processo para todo ser humano, porque como eu disse, isso é neurobiológico, tá? Isso não depende, né, de mim ou apenas da condição hereditária. Isso está vinculado à evolução humana, tá? À neurobiologia, como eu mencionei antes. Então a grande sacada para você levar tudo isso para o contexto prático é que a tua intervenção, ela não melhora a mão de ninguém. A tua estratégia metodológica, ela não faz as pernas aprender, os dedinhos aprender. Ela não faz a tua boca se mover adequadamente porque os músculos da face estão melhores. Pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. A tua intervenção tem a intenção de reorganizar circuitos neuronais. A prática interventiva tem a intenção de fazer com que a base neuro seja estabilizada, ela seja reorganizada, ou pelo menos que a minha prática neurológica esteja alinhada aos períodos de evolução neurológica. E para isso você se alinha aos marcos e aos saltos de desenvolvimento infantil. Você respeita isto para entregar uma adaptação neuronal mediante as podas e a maturação que falamos, para que este processo esteja alinhado à idade da criança, à necessidade da criança e, claro, paralelamente a isto, aos processos pedagógicos que você tem que entregar. Então, a tua intervenção prática, ela tem que respeitar mudanças neuronais. Não é só prática. Se fosse só isso, a gente vai para as mídias, para a internet e conseguimos um monte de estratégia prática. Mas ela está alinhada com a evolução neurobiológica? Ela está alinhada com algo que transcende muitas vezes a minha boa vontade? Isso é o que a criança precisa? Neurobiologia. Poda e amadurecimento. Alinha isto ou coloca isto também associado a emoção antes de razão. Não o oposto. Wesley, quanto tempo na minha intervenção eu vou fazer isto? Eu recomendo muito que o controle e a estabilidade emocional demandem de 3 a 6 minutos. Você vai tirar ali do teu processo de estimulação 3, 6 minutos iniciais para se preocupar apenas com estabelecer um bom vínculo, estabelecer emoções, controlar a condição afetiva e emocional que muitas vezes veio de casa, que a criança veio desregulada por N processos. Então você gera essa regulagem, uma vez que ela regulou esse processo, agora sim ela está pronta para avançar o campo cognitivo. Aí a estratégia que você quiser desenvolver, a metodologia de ensino que você quiser empregar, tenho certeza que vai funcionar. Porém, ela só funciona, ela só consegue ser assertiva e entregar resultado, melhorar performance, se você respeitar esses processos. Então, eu quero que deste primeiro momento, qual é a relação neurológica com a aprendizagem? Toda, tá? Quem aprende é o sistema neurológico, não é a mão, tá? Wesley, qual é a relação para evoluir comportamento e aprendizados? Todas. É olhar para o desenvolvimento neurobiológico, que é muito intenso na infância. Eu até não falei isso, né? Esse mecanismo neurobiológico, ele é extremamente intenso no primeiro ano de vida. Mas e no segundo ano? Quando a criança tem 2 anos? Demais. Muito intenso. Só que aos 2 anos já é menos intenso que com 1 ano. E aos 3 anos? Tem poda e amadurecimento demais. Só que menos do que com 2 anos. E aos 4 anos? Igual. E aos 6 anos? Tem um montão ainda. Mas bem menos do que nós tínhamos aos 5 anos de idade. Conforme a nossa idade vai avançando, eu vou limitando este processo. E antes de me despedir desta primeira base de fala, eu volto a esta tela. Esta tela de entrada de argumentação. Wesley, o desenvolvimento humano para a aprendizagem está vinculado ao campo neurológico em quais bases? Na criança, na primeira década de vida, nós temos um marco evolutivo apoiado na exuberância sináptica, cria um montão de conexões no primeiro momento e depois seleciona. Tá? Então, essas podas e formação da bainha de mielina potencializam o aprendizado infantil.
Na adolescência, Ctrl+C, Ctrl+V, começa tudo de novo com um adendo. Conforme as podas acontecem na adolescência, o adolescente perde receptor de dopamina. E ele fica com o cérebro meio cansado, meio preguiçoso, meio limitado. Tá certo? O que deixa o comportamento chato, porém, cada vez mais interessante, cada vez mais responsivo, com uma tomada de decisão pautada na cognição de maneira mais intensa. Na fase adulta, nós estabilizamos o processo, e na terceira idade é declínio cognitivo em virtude do avanço neurológico, do avanço da idade e do avanço da morte neurológica, da morte tecidual. Tá certo? Ficou claro para você este primeiro ponto de qual é a correlação que nós temos entre campo neurológico e aprendizagem? Espero que a tua cabeça tenha ficado fervendo, tá? Porque esta é a ideia para mostrar que tem muita coisa bacana por trás do processo educacional e neuro não é tão difícil quanto muitos pensam. É uma delícia estudar esse assunto. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!